Quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade, filho Borracha. Na mesa operando, nosso diretor, Pedro Henrique. E aí, Robertinho, como é que você tá? Tudo bem? Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão. Tô muito bem, como é que você tá? Eu tô tentando regular o sonzinho aqui, ver se o som chega pra E hoje mim o aqui. som é uma coisa extremamente importante, até porque a gente vai estar falando sobre comunicação. Qual é a língua do futuro, a diferença, as dificuldades, se existe uma língua que vai predominar, se tem uma cultura que já predomina e por isso a sua linguagem vai se reverberar sobre o mundo. Enfim, acho que é o assunto do futuro, do presente já, né? Existe isso de língua do futuro? Existe. Se você for estudar hoje, você vai estudar o quê? Inglês, claro, mandarim? O que hoje você ia estudar? Ou você acha que você já tá velho demais e não consegue aprender com essa cabeça seca? Cérebro seco. Isso é um fato, eu já sou uma idade avançada, né? Isso realmente dificulta as coisas. Sem isso. Tá dificulta, brincando. dificulta. Tá brincando, a idade brincando. é realmente uma trava, um empecilho, tá mas... Isso não existe, não. Não tem idade mas sempre é tempo de aprender. Mas, sim, quando você desiste de aprender, realmente você morreu, né? Você morre quando você para sempre de crescer. É tempo de aprender. Então, se eu fosse pensar uma língua para o futuro, cara... Até porque eu sou bem limitado nisso também. É o português e mal falado. Cara, eu acho que talvez sim, hein? Acho que o chinês seria uma língua interessantíssima. Até porque, se a gente for pensar nos produtos que a gente utiliza hoje, o manual deveria estar todos em chinês, né? Então, pensando em produtos, pensando na expansão, no caminho que a gente segue de um bom tempo para cá, né? Não é um caminho de um dia para o outro. É uma construção, acho que o idioma chinês, e aí sim, eu sei que existe mais de um idioma lá dentro, seria o mandarim, o cantonês, enfim. Que língua é essa? Vamos descobrir isso hoje, Robertinho. E você que tá aí, a gente já tá ao vivo sim. Opa. Deixa seu like, manda superchat, live pix, participa. A gente tá aqui hoje com o Juan, um cara brabo que a gente conheceu na China. Obrigado, irmão. Eu que agradeço aqui o espaço, o convite, a gente tá aqui batendo papo e vai ter muita coisa para conversar, não só de mandarim, de China, o que vocês quiserem saber, tem uma bagagem longa aí de história pra gente dividir. Pois é, mano, andou muito pra chegar aqui, hein, velho. Tá, e assim, só pra galera entender, porque a gente conheceu o cara lá na China, enfim, mas você não é um cara tão do mainstream, você não é tão conhecido aqui no Brasil. É um pouquinho do Gohan, pra galera entender o que é o Gohan, quem é você, né? O Gohan é um termo que você tá associado já, mas que história é essa? Vamos lá, Guhan é meu nome em mandarim. Então todo mundo, quando vai pra China, ganha o nome em mandarim lá. Assim, o ideal é... Sério? Chama de Guhan. Guhan é meu nome que eu recebi a primeira vez que fui lá, e coincidência, porque os ideogramas representam antigo, e o Han é o mandarim. Então é como se fosse o latim deles, o antigo. E eu acabei, coincidentemente, virando professor depois. Quando as pessoas veem o nome, eles falam, tem a ver sendo professor de mandarim. Você que escolheu? Eu falei, não, me deram lá. Foi por tradução de fonema. Então eu fui pra lá em 2008, não falava mandarim. Meu nome é Juan. E aí na hora que eles iam pronunciar, eles estavam sempre falando Juan. Porque meu Juan é com RH, eles olhavam assim, já tinham dificuldade pra ler. Aí eles falavam Juan, aí falavam, peraí, o seu nome em chinês pode ser Guhan? A gente vai alterar um pouquinho, porque fica mais fácil pra gente. Vai lá. E na época eu não falava mandarim, eu falei, me chama aí do jeito que vocês quiserem, tá tudo certo. Me chamar eu atendo, né? E aí a gente encontrou esse nome que eu adotei e... Tô 18 anos, Guhan já. Eu abri a escola com o nome Guhan e eu sou o professor Guhan, as pessoas me conhecem. Laoshi mandarim é professor. Laoshi é professor. Então eu sou o Guhan Laoshi nas redes, é o professor Guhan. Como que fala ao vivo? Estamos ao vivo aí pra galera. 我们现在直播. 直播é transmissão ao vivo. 直播. Isso aí. 直播. E então estamos sim ao vivo, a galera tá perguntando se a gente tá ao vivo. Tá ao vivo. Já dá like, compartilha essa live. E se quiser mandar superchat, tiver alguma dúvida, a gente vai estar falando com vocês também. Mas não arrisca não, porque é difícil, né, cara? Assim, antes de ir pra China, eu me dediquei algumas semanas, assim, ao mandarim. E... Ni hao. E, cara, eu acho que a fonética
é a parada mais difícil, assim, do mandarim. Até que eu não tive tanta dificuldade com verbos, porque não tem variação de verbo, né? Algumas... É óbvio que você pegar as letras chinesas ali, né? Ideograma, é isso Sim, mesmo, né? sim. É difícil ali se aprender. Tem os radicais, né? Tem os radicais para você pegar a base e depois vai fazendo as variações desse radical. O que tá rolando aí? Tá Só não. aqui no cabo aqui? O O dele é o 2? Enquanto a gente muda aqui para melhorar o microfone do Juan, já dá o like aí, pessoal. Mas assim, os ideogramas é bem difícil de você aprender. A gramática ali, as palavras, eu acho que a forma que elas são colocadas, até que é possível, é mais fácil. Mas o problema é a fonética. Que às vezes a mesma ortografia, ela representa 5, 6 palavras diferentes, assim, ela pode ser. Sim. Né? O que a gente tem no mandarim que é difícil para a maioria dos alunos, para quem está começando. Você tem uma meia dúzia de fonemas que a gente não tem no português. Então você vai ter o ji, chi, xi, que a gente não tem, e aí vai ter que demorar um tempinho para aprender esses fonemas, e os tons. A entonação que pega, porque se você fala assim... Não, deixa eu só um pouquinho aqui, ó. Vou te sacrificar um pouco só pra... uma coisa, né? Sopa. Se você falar... Tanga, sopa. Han é outra coisa. O que é? Han é açúcar. Olha aí, velho. Olha aí. Então, Não dá, velho. Não dá, velho. É foda. partir- Não, repete. Tang. Vamos lá. Tang é sopa. Eu vou falar o fonema. A gente representa esse fonema T-A-N-G. T-A-N-G. Esse é o fonema. Exato. Começa a letra T, ela vai ser um pouquinho diferente do português. A gente vai falar soprada. Tag. E o G a gente não pronuncia. Então esse fonema se faz assim. Tag. Tag. É pouco nasal e mais saindo pela boca, mais oral. Tag. Tag. Aí tem a entonação. Se você falar tag é sopa, tag é açúcar. Não dá. Diz isso. Complicadíssimo. Isso aí Complicadíssimo. é fácil de entender, porque tipo assim, a gente não é uma língua tonal porque a gente não tem a mudança de significado no português através dos tons, mas a gente tem tons em português. Quando a gente usa a mesma palavra para contextos diferentes. Se eu falo assim, oi, aí você entende que eu tô te cumprimentando, oi. Sim. Agora se eu falo, oi, você sabe que Você isso não tá significa meio que- cumprimentando Você tá nada. meio que perguntando, né? Exato. Então, se tu tá ouvindo uma radionovela, um podcast, a pessoa falar oi, você sabe que isso não foi cumprimentar alguém, você associa um significado. E se tu fala oi, você já associa outra coisa. Sim. Só que na nossa língua, ela tem esses tons, isso é variação tonal, mas a gente não tem isso no idioma inteiro, não é estruturado, não é sistematizado. O mandarim tem essa variação tonal sistematizada. Você tem 4 tons definidos que quando você fala o primeiro tom, ele vai ter um significado, o segundo tom vai ter um significado, o terceiro tom e o quarto tom. No caso, o tang, os 4 tons têm significados diferentes. O tang, primeiro é sopa, o segundo tang, é açúcar, que esse segundo tom eu digo que é o tom de pergunta. Tang, que pra gente é como se a gente estivesse perguntando algo. O terceiro, ele desce e sobe assim, ele faz tá, ele vai pro grave. Tá. E o que é isso? Deitar. Você ficar deitado é o verbo, é tá. Esse eu vou aprender, hein? E o quarto tom, que ele é mais brusco, ele faz tá. Esse é o que seria quente, pelando. Sim. Então, se a gente fala que a sopa está pelando, a gente fala tang. Caralho, velho. Cara, Tu fez mestrado lá na China, né? Fiz, eu terminei agora mestrado em ensino de mandarim. Em línguas, né? Eu só no mandarim. O mestrado, ele é em ensino de mandarim para estrangeiros, como língua estrangeira. Tu acha que, como estudante de língua, você acredita que o mandarim é uma língua mais evoluída, assim? Ou é o inverso? Cara, eu acho que é uma língua muito eficiente e
na parte de comunicação, ela não tem dúvidas que ela funciona, porque ela é uma das, eu acho que é a língua mais antiga do mundo em uso. Se eu não me engano. Então, boa. o mandarim, ele foi criado na mesma época que o persa, que os fenícios, lá tá mais ou menos ali 6.000 anos de idade, só que ela foi mudando a variação linguística, tipo o latim que virou português, só que ela não deixou de... A estrutura dela é a mesma. Uhum. Então, é a língua mais antiga do mundo em uso. E ela é a única hoje que ainda utiliza os logogramas, né? Eu chamo de ideograma porque a gente associa logo a ideia, mas aqueles desenhos, eles têm algumas categorias. O termo técnico ali é o logograma, que são aqueles símbolos que representam as ideias inteiras ou alguns significados próprios. Então, quando você olha um símbolo de uma logomarca, uma empresa, isso é um logograma. Uhum. Né? Tanto é que a gente chama logo ali. Uhum. Mas isso também serve, o sinal de Wi-Fi é um logograma. Sim. Você bate o olho, você já identifica aquilo ali, o Wi-Fi. Então, o mandarim, eles são símbolos, aqueles desenhos. É muito mais próximo do emoji do que as palavras ou letras. E engraçado que, assim, tem logogramas que a gente não se depara muito com eles aqui no Brasil. Chega lá que você acha, você nem sabia que era, sei lá, um que me impressionou bastante, o da BYD. A BYD usa um logograma num dos veículos dela lá, que é como se fosse um raio subindo, que é energia. Para eles é o logograma da energia. Mas é um tipo de logograma que você tá andando, você não se depara com ele o tempo todo na China. Ele não tá numa placa, ele não tá na fachada de uma loja, mas é um logograma. É isso mesmo? O da BYD especificamente, eles usam mais o BYD, né, Sim, na exato, é o que a frente gente do ficou carro. conhecendo aqui, ficou mundialmente conhecido. Mas eles têm, todas as marcas chinesas também tem a tradução dos nomes, né? A gente vê aqui o Geely, o Chery, todas as marcas que são trazidas para cá, eles têm a versão em chinês dele. Caraca, sério, o da China, lá na China, então o BYD na China não é BYD. Ele tem o Bi, Ya e Di, são 3 ideogramas para fazer o som. Entendi. Ele tem 3 desenhos, o Bi, Ya e o Di. Mas não são as letras convencionais aqui que a gente vê. Não, A de são lá 3 é a chinesa são mesmo. 3 desenhos, sim. Todos os nomes são traduzidos, por isso eu tenho o meu nome traduzido. Tudo é traduzido porque é a forma que os chineses vão conseguir ler e compreender a mensagem. Uhum. Imagina os filmes chineses que fizeram sucesso, o Tigre e o Dragão, o Clã das Adagas. Se viesse pra cá sem a tradução, o nome em mandarim no cartaz do cinema, a gente não teria como ler qual é o nome do filme. Quando os filmes ou nomes de empresas estrangeiras chegam na China, tudo precisa ser adaptado, porque senão os chineses não vão saber ler. Às vezes o universitário que já fez inglês, ele consegue ler sem problemas o nome em inglês, mas você tem que pensar assim, a tia do interior que nunca fez aula de inglês, como é que ela vai ler o nome daquele filme? Tudo é traduzido para o mandarim. Isso é uma política da China de tudo tem a versão chinesa. Tem algumas formas de tradução, por fonética, por significado, mas praticamente tudo que é nome estrangeiro na China tem a versão chinesa. A China tem meio que, né, tomado conta do mundo com seus produtos, em alguns pontos até, em algumas culturas, em alguns alimentos. Ela tem diversificado o que ela tem ali, que era puramente chinês, para o mundo, né? A linguagem lá dentro, é verdade, quando você está lá você vai ver placas, você vai ver, é tudo em chinês. A gente esteve na Turquia, e lá na Turquia era como se fosse aquela letra arábica, aquela que é... Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.